Olá pessoal, muito boa noite, tudo bem? Aqui de volta mais uma vez para nós aqui estarmos pensando um pouco sobre filosofia. Nada melhor do que pensarmos a filosofia e o seu campo de trabalho para a nossa vida, para a nossa vivência. E dentro do campo da filosofia, eu quero aqui trazer uma temática importante. Eu quero aqui trazer uma temática que faz parte da vida de todos nós. Qual é a temática que eu quero trazer aqui? É a temática da autonomia. Autonomia. Talvez você já ouviu falar desta palavra em vários momentos da vida. A questão da palavra autonomia. Mas o que isto quer dizer? O que significa esta palavra autonomia? Esta palavra ela tem a sua etimologia, a sua origem grega. São duas palavras gregas, a palavra autos e a palavra normos. São duas palavras gregas que quer dizer autonomia. Mas o que isso significa? É o que nós queremos aqui trazer, esse esclarecimento, esse significado para a vida do sujeito. Então, vamos lá. Autonomia. Autonomia está ligado à capacidade de pensar por si próprio. Olha que coisa interessante. A autonomia está ligado à capacidade de pensar por si próprio. Isso é importante demais para a vivência do sujeito no seu dia a dia, na sua vida cotidiana. Pensar por si próprio. Pensar por si próprio. Não depender de ideias de outras pessoas para a sua convivência. As ideias dos demais é importante, mas precisamos refletir sobre essas ideias, analisar essas ideias e ver realmente se essas ideias elas são realmente capazes de se interferir, de mudar a nossa vida, a nossa postura. Porque pensar por si próprio é importante, é fundamental, ou seja, não precisamos de nenhum veículo para nos trazermos, sermos assim, pensar pelos outros, não, mas pensar por si próprio. E diz o seguinte ainda, a questão da autonomia. Autos, esta primeira palavra, autos, ela diz o seguinte, refere à condição de independência de realizar algo por si mesmo. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Para você pensar, para você questionar, para você ter uma vivência, uma filosofia de vida, você realmente precisa ser o quê? Independente, muitas das vezes, de realizar algo por si mesmo. Tem coisa que é você mesmo, tem coisa que é você mesmo que tem realmente que pensar, que raciocinar, que meditar, porque senão fica uma coisa sem nexo, sem nexo. O sujeito do homem não pode ser uma Maria vai com as outras. Já ouviram essa expressão do senso comum? Da questão, olha, a Maria vai com as outras, vai pela cabeça dos outros. Então, isso são pessoas realmente que não têm a capacidade de pensar por si só. Sempre está se escorando em alguém, sempre está à procura ou a precisando de fulano e de cicrano. E a questão também de mornos quer dizer o seguinte, refere à lei, à norma ou regra. Olha que coisa interessante. Olha o quanto esta palavra autonomia, na sua etimologia, no seu significado, quando ela tem assim a ver com o nosso dia a dia, ainda tem mais aqui sobre esta questão, né? Assim, aquele que é autônomo é capaz de pensar por si só, e aquele que estabelece regra e procedimento a partir de si mesmo. Todos os seres humanos devem desenvolver a autonomia. Olha, todos devem desenvolver autonomia, ou seja, não está sempre precisando do outro.
O outro tem momento da vida que é necessário, que precisamos do outro, mas nem toda hora e nem todo momento estamos precisando do outro. E essa questão é complexa realmente, é por devido a essas questões realmente, que nós realmente não compreendemos isso. Nós às vezes não colocamos nem normas e nem regras em nossa vida. E esse sujeito autônomo, esse sujeito que tem a capacidade de pensar por si mesmo, é um sujeito que ele é capaz de ter as suas normas em si e também as suas regras. Ainda diz aqui, mas infelizmente vivemos em uma sociedade que não valoriza essa capacidade. Olha que coisa interessante. Vivemos numa sociedade que não valoriza essa capacidade, ou seja, essa autonomia, Então, muitas vezes, o que é que acontece? Podemos aqui dar o exemplo da mídia, de muitas coisas que a mídia nos oferece no dia a dia, que nós não temos a capacidade de pensar e nem raciocinar, e nós não criamos nenhuma norma, nenhuma regra sobre nós. E às vezes somos impressionados pela questão da mídia e das suas propagandas. E acabamos perdendo a questão do quê? Dessa autonomia. Por isso que a questão da autonomia na vida do sujeito é fundamental para que esse sujeito se desenvolva um pensar crítico, um pensar analítico, uma reflexão para o seu viver. Porque se eu não tiver a capacidade de pensar por si próprio, realmente fica complexo, eu fico sendo jogado de um lado para o outro. Eu vou seguindo fulano e cicrano, eu não crio umas normas, não crio regras sobre mim. Então, quem não pensa por si próprio e quem não cria suas normas e nem suas regras sobre si, realmente está vulnerável diante do sistema, está vulnerável diante de muitas coisas que se encontram à nossa volta. Então, a questão da autonomia, que está ligado à capacidade de pensar por si próprio, é fundamental para o nosso viver cotidiano. Então, se você não tem essa capacidade, é preciso desenvolver essa capacidade. Você precisa desenvolver a capacidade de pensar por si próprio, porque senão você fica sempre dependendo do sujeito, do outro sujeito, sempre você fica dependendo de outra pessoa. E às vezes você não cria as suas opiniões, às vezes você não cria o seu debate, a sua reflexão, o seu pensamento, e fica sempre dependendo dos outros. É aquela questão, né, da Maria vai com as outras, jamais. Você tem que ser um sujeito autônomo, você tem que ser um sujeito que seja capaz de pensar por si próprio, criar seu pensamento, fazer seu pensamento criativo, crítico, fazer seu pensamento que se evolui seu pensamento, que não você realmente fica vivendo num mundo realmente bombardeado de tantas coisas, você acaba realmente não tendo essa capacidade de pensar por si próprio, você não consegue realmente, devido ao quê? Devido a determinados fatores que estão em nossas voltas. Então, é preciso, seja uma pessoa autônoma, seja uma pessoa que tenha autonomia, ou seja, que você tenha a capacidade de pensar por si próprio, que você tenha suas normas e também suas regras no convívio realmente, entre os indivíduos, entre os sujeitos. Então fica aqui este pensamento, essa temática de hoje, a autonomia, a capacidade de pensar por si próprio. Então, seja um sujeito que tenha a sua autonomia, seja capaz de pensar por si próprio, tenha as suas normas e também as suas regras, para que o sistema não faça de você um sujeito que não tenha uma firmeza autônoma de pensar, de criar e recriar suas próprias críticas, suas próprias convicções e seus próprios pensamentos. Um abraço.